Em quarto lugar, para a gente finalizar, os imunizados espiritualmente também estão preparados com o Evangelho. Versículo 14 agora diz que este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Gente, esses 4 versículos são tremendos demais. Tem gente animado porque o homem pisou na lua, outros estão lutando para pisar em Marte. Agora o Evangelho de Jesus é a NASA do céu, ela te faz pisar na eternidade. Eu quero te deixar algumas informações que esse texto está nos mostrando. Em primeiro lugar, diz que este Evangelho será pregado em todo o mundo. O Evangelho de Jesus está sendo pregado, anunciado, independente da sua resposta. Se você diz sim, diz não, se você rejeita, se você aceita, o Evangelho será pregado. Independente do meu serviço, se eu prego ou se eu não prego, se eu me envolvo na missão da igreja, se eu não me envolvo, o Evangelho será pregado. Isso aqui é uma afirmação. Independente de eu e você querer ajudar ou não, o Evangelho de Jesus será pregado em todo o mundo. Outra informação interessante que nós vemos nesse texto: o Evangelho será pregado como testemunho. O que significa isso que o texto está dizendo? Como testemunho. Quando você vê, por exemplo, depois da chuva que vem aquele arco-íris, né? Esses dias agora está bonito, né? Uma hora vem a tempestade, depois vem aquele arco-íris. Cada vez que você olhar para um arco-íris saindo, lembra-se de um texto bíblico que é uma aliança de Deus para com a humanidade. Deus tem uma aliança com a humanidade. Deus quer resgatar a sua criação. Outros exemplos de testemunho: Deus tem usado tantas formas para falar com você, para te chamar a viver a vontade dEle. Gente, igreja, às vezes a gente fala brincando, né? E às vezes criticando, mas igreja não falta, na é verdade? Às vezes numa mesma rua tem 2, 3. Se brincar, tá igual boteco. Não é verdade? Agora, que coisa positiva. Falta de testemunho não é para você. Falta de oportunidade não é para você. Falta de oportunidade na tua vida não é, porque Deus está trazendo o Evangelho como testemunho. E quantos amigos você já teve ou já tem, que falaram de Jesus para você, que te convidaram para ir à igreja? E se você for igual eu era, você nem ouviria aquela pessoa. Mas Deus não tem impedimento. Então, como eu não queria ouvir meus amigos, o que Deus fez? Ele me fez pegar a Bíblia dentro de casa, escondida, e comecei a ler. E ali o Espírito Santo agiu, me transformando e mexendo na minha vida. O Evangelho será pregado como testemunho. E aí o texto continua dizendo: e então virá o fim. Então virá o fim. Às vezes você está atento a tanta fake news, a tantas informações. Sabe qual é o semáforo da nossa história? O alerta que nós temos que ter é o Evangelho. O Evangelho está sendo pregado em todo mundo. Isso significa que a qualquer momento vem o fim. Amém, gente? Você está preparado para isso? Preparado com o Evangelho. E aí a última informação que nós temos nesse versículo: o Evangelho, qual Evangelho será pregado? O Evangelho do reino. Como assim o Evangelho do reino? Segura aí sua atenção e a gente já está finalizando. Como assim o Evangelho do reino, Léo? Eu não tenho muito conhecimento, eu não vou muito na igreja, eu nunca fiz nenhum curso bíblico. O Evangelho do reino não precisa de nada disso. Sabe qual é o Evangelho do reino? É o resumo da obra de Jesus. O Evangelho do reino significa que Deus criou você, ser humano. Você não é fruto do acaso. Você é criatura de Deus. Deus te criou perfeito, livre, para tomar as suas decisões, as suas escolhas. Mas mesmo assim, você, tomamos a escolha errada e nos afastamos do Senhor. Fomos separados do amor de Deus. Aí nós começamos a tentar voltar ao amor de Deus através das religiões, através das nossas obras. Começamos então a fazer caridade para ver se Deus nos aceitava novamente, mas não adiantou, a gente não conseguiu. Aí a gente tentou se preencher através das riquezas, através
através dos vícios, mas também não adiantou, porque o ser humano continua vazio, continua querendo Deus. E aí a gente tem que lembrar que Deus enviou o Filho dele para nascer e morrer no nosso lugar, e espera que nós venhamos aceitá-lo e caminhar com ele, para de fato encontrar o segredo da vida, que é estar reconciliado com o seu Criador. O Evangelho do Reino é simplesmente entender que eu preciso tomar uma decisão com Deus. Eu preciso tomar uma decisão com Jesus Cristo. O Evangelho do Reino é somente isso. Aquele ladrão na cruz, depois de ter feito tantas coisas, tantos erros, mas ele creu em Jesus. Ele entendeu que Jesus era o Cristo, era o Salvador. E ele disse para Jesus: Mestre, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. O que é que o Senhor Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estará comigo. Hoje mesmo nós podemos viver uma transformação impactante na nossa vida, através do Evangelho de Jesus, amém? Através do amor de Jesus na nossa vida, amém, igreja?